Shalom pessoal, estou gravando o terceiro vídeo que hoje nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. O quanto isso tem importância para a nossa vida secular, nossa vida espiritual, ou seja, para toda a nossa vida nós sermos cheios do Espírito Santo. E nada mais certo do que buscar na própria palavra de Deus o como isso é bom e o quanto isso faz a diferença na nossa vida. Então vou ler em Atos 1, e é onde que fala, de Atos para frente, que fala sobre a descida do Espírito Santo, todas as experiências com o Espírito Santo, com as pessoas que após a morte de Jesus, que eles tiveram uma experiência extraordinariamente muito grande, as experiências com o Espírito Santo, que em Atos 1, 2, que fala sobre que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, ficaram tomadas, começaram a falar em línguas, e aí até nos dias de hoje. Então vamos para a palavra de Deus. Na palavra de Deus, em Atos 1, fala: prezado Teófilo, no primeiro livro eu que escrevi contei tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles, e de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus foi levado para o céu e certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. E então lhe perguntaram: e agora, o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saberem a ocasião ou o dia que o Pai marcou a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, e serão testemunha em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Então, aqui fala sobre que Jesus, após a sua morte e após ele ter ressuscitado, que ele ficou mais 40 dias com os apóstolos. 40 dias ele ficou treinando esses apóstolos, ficou conversando com eles de várias formas. E depois de tudo isso, aqui eu vou continuar até ler. Depois de ter dito tudo isso, Jesus foi levado para o céu diante deles, e então uma nuvem cobriu eles e não puderam vê-lo mais. Então, Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias treinando os apóstolos dele. Porque, como sabem, quando Jesus foi crucificado, a maioria dos apóstolos pegou e sumiu, se esconderam, fugiram, até Pedro negou Jesus, enfim, aconteceu várias coisas. Mas o foco que eu quero entrar é que após eles conversarem com Jesus disse que eles seriam cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descesse sobre eles, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. E quando a pessoa é cheia do poder, cheia do Espírito Santo, como eles foram, em Atos 2:4, fala que todos ficaram
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava sobre eles. E querendo ou não, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram testemunha, tanto em Judéia, tanto em Samaria, até os confins da terra, como algumas traduções falam, ou por toda a terra. Tanto é que toda essa revolução, tudo isso que hoje está acontecendo no Evangelho, foi por causa que o Espírito Santo desceu sobre esses homens, que eles levaram o Evangelho para outros lugares. E com isso, hoje a gente tem a palavra de Deus, hoje a gente conhece a Jesus porque eles levaram isso para frente, eles tiveram coragem suficiente para levar isso adiante. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, nada mais importava para eles. Em uma passagem da Bíblia fala que Pedro estava no templo lá num lugar e ele passava do lado e só a sombra dele curava as pessoas, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, nada mais importa para ela. Tudo a carência, todo o emocional, tudo que faltava, todo aquele buraco que faltava nela, é preenchido pelo Espírito Santo. Ou seja, aquele buraco que ela achava que era sobre a carência, sobre o emocional, sobre a falta de alguma coisa, na qual ela buscava, qual a pessoa busca e não encontra, esse é o buraco que pertence a Deus, isso é Deus. Esse vazio é só Jesus Cristo, é só o Espírito Santo que vai preencher. E vamos imaginar uma piscina cheia de água. Quando uma piscina está cheia de água no calor, no verão, as pessoas elas vão, brincam e se jogam e pulam e se refrescam, né? Mas vamos imaginar uma piscina que esteja vazia. Ela serve para alguma coisa? Ela é divertida do mesmo jeito que é uma piscina cheia? Claro que não, com certeza que não. Quando ela está vazia, ela é vazia. Ela não serve para nada, não tem muita utilidade. Assim é uma pessoa. Uma pessoa que é vazia do Espírito Santo, ela não tem alegria, ela não tem paz, ela não tem aquela diversão, ela não... falta alguma coisa. No caso da piscina falta água, mas no caso da pessoa falta o Espírito Santo. E toda vez que uma pessoa se entristece ou é que ela não é alegre, é que falta alguma coisa. E quando falta o Espírito Santo, a pessoa não gosta da risada, não é alegre, o emocional dela muito, muito abalado, enfim, N fatores. E quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, digamos assim, uma coisa que afronta muito os solteiros, que a carência emocional. A carência emocional, quando bate, o solteiro fica quase desesperado, tem quase um ataque. Mas quando o solteiro que busca Deus, que ele quer ser cheio do Espírito Santo, nada mais disso importa, porque ele confia em Deus e sabe que Deus vai preparar tudo, que Deus tem tudo preparado. Deus tem uma estratégia para cada pessoa, Deus tem lugares muito maiores, coisas muito maiores para cada pessoa. E muitas vezes a pessoa pensa lá embaixo, mas o Espírito Santo já está pensando lá em cima. A pessoa se enche do Espírito Santo, ela confia que Deus vai ter tudo preparado, que vai dar tudo certo, que Deus tem todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, até a palavra diz em Salmos 37:4, agrada-te, Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
entrega teu caminho a Ele e no mais Ele fará. Então a gente deve confiar em Deus, confiar que tudo vem do Senhor. Então, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela confia em Deus, ela confia no Senhor. E ela confia em que tudo vai dar certo. Então, o meu desejo, o meu pedido para Deus é que Deus te encha do Espírito Santo, que Deus te transborde e com que você confie que todo aquele vazio que falta em você, Ele preenche, que todo aquele vazio que você tenta buscar muitas vezes em todos os lugares ao redor, que você não está achando, que esse vazio só vai ser preenchido com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Então, que Ele te encha do teu espírito, do Espírito dele, e que Ele te dê sabedoria e entendimento para passar todas as tribulações, e que Ele te encha de uma forma sobrenatural. Deus te abençoe.